está na primeira temporada, Psicologias, é o primeiro ciclo. O tema é autismo e a gente queria trazer como proposta mesmo, né, do Psicologias, que é desmistificar a saúde mental. Então, nosso convidado de hoje, né, é o Diogo. O Diogo vai se apresentar para a gente. Conta para a Sim. gente quem é você. Bom, meu nome, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, né? Meu nome é Diogo Borges dos Santos, tenho 42 anos, tenho 42 até semana que vem, dia 25 eu faço 43 já. E sou casado, sou pai de dois meninos que são autistas, nível um e nível 3 de suporte. O Danielzinho, que tem 3 anos, ele é o nível 3 de suporte. E o Diego, com 12 anos, né, que hoje ele se enquadra no nível um. Sou paulista, moro aqui no Espírito Santo já vai para 18 anos e sou eu sou gestor de uma empresa, uma logística aqui em Vila Velha, uma empresa de importação de tecido. Hoje faço Está no Espírito Santo, tá, gente? isso, desculpa. É no Espírito Vila Santo. Velha, Espírito Santo, isso. Sou gerente de operações lá nessa empresa. E quando foi há 2 anos atrás, em 2022, a gente recebeu o autismo na nossa família, que foi através do Daniel, né? Ele estava com 1 ano e 3 meses, a gente recebeu o laudo de autismo dele. Mas como tudo isso começou? Começou que a minha esposa ela é professora, né? E ela sempre lidou, né, com algumas crianças assim que são autistas, TDAH principalmente, que tem isso muito nas escolas. E ela começou a perceber algumas coisinhas no meu filho mais novo, como fazer um flapzinho com a mão, andando nas pontas dos pés, chamava ele Daniel, Daniel e nada. E aí ela começou, eu não percebi nada. Eu não tinha esse olhar para esse tipo de situação. Só que quando a gente chamava o Daniel e ele não atendia, eu sabia que tinha alguma coisa ali que, assim, não vou dizer que não era normal, mas que não era alguma coisa assim, é, 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 comum no dia a dia, né? E aí a gente começou a correr atrás, né? A gente levou em vários médicos e alguns médicos não deram assunto, né? E a gente achou um neuro que só olhou para o Daniel e falou: "Ó, seu menino é autista." A minha esposa na hora levou um baque. Ela levou um baque e eu fiquei normal. Para mim assim, para mim não estava acontecendo nada demais. E aí pegou o laudo, aí começou aquela batalha. Vamos correr atrás de terapia, terapia A, e corre daqui, e corre dali. E tudo que minha esposa falava comigo, eu não achava nada fora do comum. Eu não tenho uma reação assim de espanto, alguma coisa assim. E aí continuou, foi indo, foi indo. E eu creio, a gente também é evangélico, né? E assim, eu creio que tudo é permissão de Deus. Eu creio nisso e ninguém tira isso da minha cabeça. Só que minha esposa, ela entrou em um luto por saber que o meu filho, ele é o primeiro, Daniel, ele é autista, e a gente não sabia do Diego ainda. Então, qual foi a obrigação da minha esposa? Ela se sentiu obrigada a estudar, a estudar sobre o autismo, Que é um né? caminho Que é comum um caminho, né, sim, de autismo. sim, Às vezes muito. sabem mais autismo do que os profissionais. Isso. E E eles aí, vão atrás desse isso, conhecimento. é isso aí. A gente correu muito atrás disso. Que me marcou dessa fala, assim, falando que foi alguns profissionais e eles não nem deram bola, Não deram muita sorte. mas assim, Porque é muito novo, 1 ano e 3 meses não tem como saber de nada, porque ainda ele é não verbal, mas a gente sabia que tinha ali alguma coisa. das engraçadas, semana passada a gente começou com a Júlia, né, Júlia de Peralta, que é uma das pioneiras que começaram na abordagem ABA. Aí eu perguntei para ela o que que o pai e a mãe devem ver na criança antes do diagnóstico, ó, que é uma coisa diferente. Ela fala, tudo que está fora do desenvolvimento normal da criança não é que é uma característica da criança. É um indício de que você tem alguma coisa que você tem que investigar. Então, Sim, lá mesmo na fase não verbal, é isso, segundo o que a Júlia falou, a gente tem que ligar o alerta. E, mas isso aí, quem está falando isso é uma das grandes especialistas em água. Então, por exemplo, eu tive uma experiência, meu filho também é autista, o Guilherme, está com 13 hoje. Eu sou funcionário público, e assim, existe uma lei federal, né? Eu sou funcionário federal, sim, lei federal que garante um horário especial. Oi. Então, assim, o Guilherme, a gente fez o laudo dele de autismo, assim, ao longo de meses de investigação, laudo multifuncional, e psiquiatra, psicólogo, etc, etc. E eu, para mim, estava tranquilo, porque eu consegui um horário especial administrativamente. Cheguei na junta,
junta médico, junta médico. Aí eu acho que não tinha nenhum psiquiatra, né? Aí, em vez dele se confiar no laudo, eu não quero fazer uma análise, uma entrevista com o Guilherme. O Guilherme Grau é como seu filho, o Diego, né? Ele passa despercebido. Mas se você conversa com ele assim, ele passa despercebido. Eles refutaram um laudo feito às 4 mãos, por meses, de grandes especialistas do Estado, simplesmente porque em 40 minutos eles acharam que não tinha nada. Isso aí. Acontece isso. Esse cara estudou, assim, anos e anos de medicina, não se especializou e age com essa, vamos dizer, ignorância no sentido de ignorar, né? Porque isso é não saber. Ele não sabe e age com base naquilo que ele acha que sabe, né? Então, tipo um preconceito, né? Isso E aí. aí fala que não tem nada, mas aí você tem que ir procurar os especialistas, outros especialistas, uma segunda opinião, entendeu? Eu não sei se eu tenho para mim, por exemplo, eu tenho meu diagnóstico de esquizofrenia. Uhum, Tem uma fórmula para mim que deu certo, né? Eu me cerco do melhor profissional. Meu dinheiro pode pagar e sou 100% aderente ao tratamento, entendeu? uhum. Então, assim, se cerca do melhor profissional que você consegue ter e busca uma segunda opinião. E se tem alguma coisa diferente, investiga mais fundo, né? Sim, isso daí eu creio que assim que todo mundo que estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, tem alguma coisinha ali? Vai, não é que a gente está procurando doença, igual o pessoal só, ou transtorno. Não é isso, não é isso. Aí já é uma barreira que tem que ser quebrada. Diogo, olha só, existe uma lacuna muito importante que você trouxe, né, com relação ao Daniel, que Sim, é o diagnóstico precoce. Porque sim, quanto mais precoce e mais inserção e aderência a tratamento, uhum, mais rápido será o desenvolvimento dessa criança. isso, E às vezes até crianças que já foram grau 3, grau 2, né? sim, E evoluir para o grau 1. E isso depende muito dessa percepção, dessa busca da família. isso Isso mesmo, não é ser hipocondríaco, né? Ser hipocondríaco você não é isso, racional. sim, Você vê a doença em tudo, né? Mas assim, uhum. você ter esse cuidado com seu filho, é um cuidado que você tem que ter. Eu acho que isso é o básico de um pai e de uma mãe. Mas não é obrigação, entendeu? Não tem fazendo nada demais, assim, você está fazendo por Sim, obrigação, né? Então, assim, vê alguma coisa diferente, não está como a Ana falou, né, Ana? Que você vê lá o caderno de vacinação, tem diversas coisas que você vê lá, se não está batendo aquele Dentro da própria caderneta de vacinação da criança uhum. aqui no Brasil, existem marcos de desenvolvimento, Isso, né? E Sim, há uma sim, palestra que eu citei, a neurologista especializada em autismo, fez essa palestra para pais de autistas, uhum. mas foi como convidada, né? Foi como ouvinte. E ela coloca isso, olha, o básico que os alunos precisam fazer é olhar os graus, né? Os marcos de desenvolvimento da criança, que Sim, ali já vai ter bastante isso. informação. E se ali não bateu, né, não entra no outro, aí já é o caso de você buscar um especialista realmente, né, que trabalha com abordagem ABA, né, que é uma mais específica para autismo, sim, sim, TDAH, e se cercar naquilo que é melhor. Porque o diagnóstico precoce dá um prognóstico muito bom, muito melhor, né? Porque isso é um tratamento que dura uma década, 2 décadas. sim, E se não começa logo, passa aquela parte da vida da criança que ela é mais plástica, mais plasticidade, sim. e aí fica mais difícil remediar. Assim, hoje o Daniel ele tem 3 anos e meio, né? Então, nesses 3 anos e meio, a nossa vida é o autismo. Uhum. A nossa vida é o autismo. Posso falar o nome do médico? Tem algum problema? Não, né? Não. Quando a gente levou o Diego, o Daniel, a primeira vez lá no nosso plano de saúde, o médico bateu o olho nele e falou: isso realmente mesmo, ele é autista. Aí fizemos também um exame de síndrome do X frágil para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. E só que as terapias que o médico passou do plano não estava sendo suficiente para isso. Sim. Porque a gente ia no médico e não falava mais nada, tipo assim, já diagnosticou, ok. Só que mesmo assim, a gente viu que tinha alguma coisa que precisava ser visto. Aí a gente foi em um outro médico, o nome dele o doutor é o Marcelo Masruas. Ele é ali de Vitória, um excelente neuro, um amor de pessoa. Ele fez um laudo gigantesco pro Daniel, gigantesco, musicoterapia, sabe? TO, fono, e a gente está vendo que hoje o Daniel está desenvolvendo. Ele tem 3 anos e meio, só que ele ainda é não verbal. Mas ele olha para a porta e fala, Abi, a pó. Então a gente está vendo que já está dando já Ou uma. seja, está Ele verbalizado. já está. Hoje ele tem um contato visual muito Que grande. legal. Só que aí o que acontece? Eu olhando para o Daniel,
a minha mãe começou a falar: Ah, Diogo, porque você era do mesmo jeito. Que você também começou a falar, você tinha quase 4 anos. Que você não fazia, que você tinha umas estereotipiazinhas, esses negócios e tal. Só que eu nunca tive problema assim em relação a. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo o que eu vou dizer para vocês. Quando eu era mais novo, eu sempre tive algumas dificuldades, principalmente em escola, né? Só que, né, isso aí foi lá em 1980 e bolinha. Não tinha o que tem hoje de conhecimento. Não é hoje assim rápido, você pegou uma tela do celular, né? Sim, Então, assim, a minha infância pede em casa. é o Barça, sim, isso mesmo, é isso aí. Eu, na minha infância e na minha adolescência, eu passei por algumas coisas, ô Robson, que se minha mãe tivesse identificado, né, eu acho que eu não teria passado. E que você percebeu? Que Por- você passou ah, após, né, essa fala da mãe, que você percebeu? sim, o que que eu percebi quando eu era mais novo? Que, assim, para mim poder estar no meio de pessoas, eu me achava que eu tinha que ser igual a elas. Então, tudo que as pessoas, criança ou na adolescência, o que faziam, eu repetia. Porque qual que era a minha intenção? Era de estar no meio, né? E eu fui namorar de verdade, acho que eu tinha 18 anos, porque eu não tinha eu não sabia conversar com uma menina ou você, eu sempre fui meio assim. Só que eu sempre conversei com todo mundo, eu parecia vereador. Opa, sempre fui assim. Só que a partir do momento que eu não estava mais com essas pessoas, eu chegava em casa, parecia que eu tirava uma máscara e eu era uma outra pessoa. Uhum. E aí, isso na adolescência, eu sempre dormi mal. Desde pequeno, eu sempre dormi mal. Hoje eu sei que eu tenho distúrbio do sono. Entendi. Então, eu sempre dormi mal. E aí, quando chegou na minha adolescência, né, querendo ou não, a gente conhece algumas coisas do mundo, né? Sim. E aí, eu aprendi a, a fumar, eu aprendi a beber. E todas as vezes, Luana, que nem, por exemplo, eu bebia cerveja, né? Aquilo me trazia uma calma tão grande, Robson, que não era. É que eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, mas a minha mente ela sempre foi muito a mil, né? Eu sempre pensei 10 coisas ao mesmo tempo e nunca fiz uma direito correta. Até hoje a minha esposa ela briga comigo, pode ser que eu vou fazer uma coisa, faço outra, falo depois foi ver, não fiz nada. Só que quando eu ingeri uma bebida alcoólica, a minha mente dava uma amenizada. E eu achava isso bom. Não por causa da bebida, mas porque eu conseguia me sentir em paz, Uhum. sabe? E aí, assim, quando eu fiz 18 anos, né, eu sempre fui, até hoje, ó, eu sou administrador, eu gerencio uma empresa, né, e eu não sei gerenciar as minhas contas na minha casa até hoje. Uhum. Eu não consigo. O TDAH também foi diagnosticado? Não, mas a gente está tentando ver isso aí. A gente está tentando ver. Robson, eu não consigo. Entendi. Não consigo até hoje. E aí, quando eu estava na adolescência, né? Aí a gente também conheceu outras coisas, né? Assim, não sei se tem algum problema assim, né? Que nem, por exemplo, eu já fumei maconha, né? E quando eu conheci porque eu estava no meio de pessoas que tinham isso. Olha só, aí eu até vou trazer para conhecimento geral que é, qual é o cuidado que a gente tem com o jovem, em geral, com o adolescente, Sim, que é o efeito do grupo, né? Eu estou uhum, saindo da fase criança e eu quero a aceitação do outro. Então é muito comum que nesse sim, período a gente faça coisas que a gente até nem gosta, sim, mas para ser aceito. Depois que a gente vai desenvolvendo autoestima, né, autoconhecimento, que a gente vai sim, encontrando as nossas tribos e até mesmo conhecendo o que que é sim. nosso e o que que é do outro. Sim, isso aí. E tudo que eu tive de experiência na infância, na adolescência e na parte adulta, eu tô monitorando isso muito com meu filho de 12 anos. Entendi. Cara, porque eu tive uma experiência, né, eu não tive uma experiência horrível, Ramos, não é isso. Só que quando a gente vai crescer, a gente vai conhecendo as coisas, né? E é aquilo que se você tem uma mente boa, você vai entender o que é bom e o que é ruim, né? Só que hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis. E olha só, eu coloco isso como esta questão comum no desenvolvimento de qualquer Sim, pessoa que a gente vai passar por Sim. sim, essas frases, sim, É da essas fases, né, adolescência isso, né? sim. da adolescência. Só que assim, E eu falo para os pais, então encontre bons grupos para encontre ele, bons grupos. né? Isso, Encontre sim. bons grupos de Isso. esporte. Só que aí o que eu fico pensando hoje, é assim, tudo que eu faço com os meus filhos,
eu fico me lembrando do meu passado. Sabe quando a gente remora, não, não vou fazer isso não, porque já aconteceu isso comigo, sabe essas coisas? Aí eu fico imaginando assim, poxa, se naquela época a minha mãe soubesse sobre os transtornos, né? Será que eu teria acontecido tudo que aconteceu comigo? Eu não sei. Então hoje, né, pela experiência que eu tenho, eu estou tentando fazer o máximo possível para poder, dar assim, um caminho melhor para os meus filhos. Aí eu cheguei fazendo as terapias, correndo atrás. Interessante ver você falar, eu me cheguei em você, porque eu também tenho meu diagnóstico, não é autismo, é esquizofrenia, mas a minha adolescência era muito parecida com a sua. Eu sou muito rígida, muito tímida, muito esquisita. A verdade é essa. Uhum. Tinha muito esquisito, né? Esquisitão, tal, CDF, muito Caxias, tal. E, ó, na verdade, igual meu filho, por exemplo, eu sei que ele vai passar por todas as fases. Não no tempo que deveria, mas ele vai passar. A gente tem que ter mais paciência, estar mais junto dele por mais tempo. No meu caso, eu tive uma adolescência tardia. Foi ali, realmente, quando eu vivi coisas da adolescente, depois na fase adulta. Coisas que eu deveria ter vivido na adolescência, vivi na fase adulta jovem. Porque a adolescência realmente foi uma passeio de passagem. Eu Uhum. vejo você falando, né, que você fumava, que você fumava maconha, tudo isso passei por isso também, entendeu? Mas o que eu busco com isso é, por exemplo, levar para meu filho, é o que você está fazendo também, olha, ele está fazendo isso, isso, isso. Quando eu fiz isso, isso, aconteceu isso não é legal. Então, pelo menos a gente vai ter uma sabedoria de falar para o nosso filho, olha, que tal se você fizer por isso Isso. também? Porque quando eu fiz, eu tenho essa liberdade de fazer com meu Uhum. filho. Eu também. Porque quando eu fiz dessa forma, aconteceu isso, não é legal. Uhum. Então, assim, muitas vezes, com meu pai, meus pais, por exemplo, meu pai, ele perdeu o pai, mas ele tinha 11. Eu não posso esperar, ele foi criado pelo tio e tal. Minha mãe era filha dos 9 irmãos, eram 6 mulheres, elas trabalhavam no curral, tipo assim, não dá para esperar a pessoa saber muita coisa e te ensinar muito. Momento de É um outro momento. Então, assim, o que eu não tive, assim, eu não estou reclamando, adoro, amo meus pais, entendeu? Tenho um amor Sim. verdadeiro, Uhum. mas eu sei que teve essa lacuna. E eu quero que não exista essa É lacuna para meu isso aí. filho. E a gente se realiza nisso. Né? Tudo aquilo que a gente não passou, que a gente chegou atrasado, a gente se realiza nos nossos filhos, né, Deus? É estranho que ele está conversando com o pessoal, já conheço ele já tem tempo já. A toda mesmo. Eu A queria toda que você mesmo. trouxesse aqui pra gente, né? Porque assim, cada convite aqui ele foi feito com muito carinho, Sim, sim. cuidado, né? Porque é a sua história, é a história de outras pessoas, né? Uhum. Então conta pra gente como é que foram os outros diagnósticos da família. Porque o que você vivenciou na sua família é muito comum, né? Uhum. O autismo chegou à sua família e Sim, aí você o identificou em outros membros da família. sim. Conta um pouco pra gente como que foi, né? Descobrir isso numa fase adulta. Como que foi? Sim, foi assim. Então, aí a gente, descobriu o diagnóstico do Daniel e depois veio o meu diagnóstico, né? E depois que veio o meu diagnóstico, eu tenho certeza, Rob, certeza, que muitas pessoas da minha família, principalmente minha mãe, elas meio que zombou, até da médica, a psiquiatra que fez o meu laudo. Ela não acreditou, porque essa médica é muito novinha, que não sei o que mais, então, tipo assim, meio que desdenhou, né? Só que depois disso, parece que abriu uma janela na minha família. Poxa, se o Danielzinho tem, né, e o Diogo também tem, eu sempre vi algumas coisas nos meus filhos que parece que também não é o comum. Não é uma pessoa típica, né, que se fala. Aí depois, aí veio o Danielzinho, eu e depois um primo meu, que também que morava aqui no Espírito Santo. Isso por parte da minha mãe, né? E depois descobrimos também mais um primo meu e meu priminho de segundo grau, que é o filho dele, né, que também são autistas pro lado de pai. Então, assim, eu tenho primos meus que são autistas, meus primos segundos também, e o meu pai ele já faleceu. Eu estava conversando com uma prima minha lá de São Paulo, que ela falou assim, Diogo, é porque o titio aqui, ele já está muito velho, ele não quer saber disso, mas ele, com certeza, ele é autista. Uhum. E o meu pai também. O meu pai também, a minha mãe, hoje minha mãe, né, estuda muito, também, né, corre atrás, tenta entender,
Eu sei, e a minha mãe sabe, que a minha irmã também, ela tem também alguma coisa. Assim, minha irmã, ela tem um quadro de depressão muito grande. E a gente acha também que ela é bipolar. Então a gente vê que na nossa família tem alguns transtornos. Só que tem pessoas assim que é aquilo lá, que acham que é doença e não correm atrás porque não quer ter nenhum tipo de doente na família. E não é assim. E a gente vê que eu tenho alguns parentes meus que a gente olha, vê, mas assim, a gente não pode falar porque o pai e a mãe não aceitam. Aí voltando lá, na hora que essas crianças chegarem na parte da adolescência e não encontrar o próprio caminho, como é que a gente vai fazer? Sabe? Então, assim, aí depois disso que caiu que caiu a ficha, aí eu fui procurar uma ajuda médica de verdade. Até hoje eu passo em psiquiatra, né? Eu até vou agora dia 25 lá. Eu vou em psiquiatra. Hoje eu tomo alguns medicamentos que eu durmo em paz, né? Eu queria trazer, né, que a questão do sono regula o músculo. Deixa eu Sim, fazer uma pergunta. Você se percebeu deprimido na adolescência? sim, Que sim, esse conhecimento é importante, sim, tá? Sono regula o humor e depressão é um transtorno de humor, sim. né? Então é muito comum que isso esteja Associado. associado. Só que eu É muito nunca, importante que se durma, sim, qualidade. eu sempre dormi muito mal. Sempre, sempre dormi muito mal. Aí todas as vezes que eu ia, um exemplo, lá em São Paulo, né? A minha vida foi sempre música, né? Desde a parte de igreja até na rua. Meu mundo foi sempre ouvir rap. A Uhum. primeira música que eu ouvi foi dos Racionais MC, sabe? Então eu ia muito em baile black. Então É, quando eu voltava para casa, eu ficava uma semana que parecia que levava uma surra, porque o meu corpo é, era muita informação, sabe? Aquelas luzes. Eu Você amava isso. percebe Sim. que existe alguma hipersensibilidade. Uhum. Quais são as suas? Quem que você percebeu Então, isso? assim, é assim, luz, né? Tem muitas luzes que, mesmo eu gostando e estando no ambiente, quando eu saí daquilo ali, eu só faltava morrer. De tanto, me dava ânsia de vômito, dor de cabeça. Eu também tenho assim, muita sensibilidade no tato. Só que, assim, ô Robson, se alguém falasse para mim, poxa, você nunca percebeu? Não, porque eu sempre fui assim. uhum. Eu sempre fui, né, desde quando nasci, eu vou à igreja, né? E eu vou na congregação cristã no Brasil. E toda a minha família, por parte dos homens, a maioria é músico, né? Eu sou violinista. Aí imagina eu amo tocar violino, e como é que eu toco na igreja? Aquele monte de violino tocando oitavado, aquele negócio, meu menino é flautista. Eu e ele, quando ele vai estudar, a gente coloca os abafador, ele coloca o dele, né? E a gente toca. Então, assim, Por aí causa da por causa da hipersensibilidade. acessibilidade. Sim. Ah, mas você está vendo isso só porque você descobriu que você é autista? Não. Eu sempre tive isso, só que eu nunca reclamei isso com ninguém, porque eu nunca tive necessidade. Eu não sabia que isso era um problema meu. Me incomodava, sempre me incomodou, mas eu não sabia que isso era um transtorno. Nunca me passou pela cabeça. Escolha o seguinte, né? Assim, porque para que você desmistifique também, porque você é um gestor, Sim, né? Trabalha na mesma empresa há quantos anos? há 18 anos. Quantas promoções dentro dessa empresa? Aí eu entrei lá como, na época a gente chamava de office boy, né? Mas um auxiliar de escritório. Eu passei por A umas gente quer quatro. perceber se Sim, claro, teria habilidades, né? claro. Para a gente não desqualificar. Jamais, jamais. Lá eu fui auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, aí depois eu virei encarregado, né, encarregado administrativo, e depois eu subi para o cargo de gerência, de gestor. Aí eu fiz faculdade, aí depois que eu fiz, eu sempre amo administração. E eu não administro as contas de casa. É engraçado, né? Mas, assim, eu amo administração. E eu aprendi a gostar de administração quando eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, lá em São Paulo, do Abílio Diniz. Aí eu fui numa reunião com eles, me chamaram para uma reunião. Isso é muito, muito bacana. Eles escolhiam pessoas, né, do grupo, açougueiro, repositor, era repositor, operador de caixa, muito, muito bacana. E aí eu fui lá na Avenida Brigadeiro, em São Paulo, no centro.
Aí na hora que eu fui e o Abílio, ele começou a falar sobre a nossa loja, eu achei aquilo, eu falei, quantas lojas esse homem tem? Né? E ele sabia de tudo. Eu falei, gente do céu. Aí eu comecei a procurar saber, que ele falou muito em administração. Aí eu falei, não, o dia que Deus preparou, eu tiver condição, eu vou fazer. Aí quando eu entrei nessa empresa, eu falei, opa, em 2007, o pessoal tava pegando pessoas aqui no laço para trabalhar. Eu falei, não, é agora. Aí foi tudo se encaixando. Legal. Você faz bem, aí porque esse diagnóstico tardio, Sim, né? Como é que você escolheu assumir, usar o cordão, né? Porque não é só usar um cordão não é. pra gente, aqui é isso. Quando Foi isso, aceitação do é, outro, olhar do outro, eu acho que o assim, seu olhar. eu acho que a minha própria aceitação foi difícil. Por quê? E, ó, quem estiver ouvindo aqui, assistindo a gente, eu peço perdão já antecipado. Quando a gente não sabe, não entende, a gente tem até um pensamento errôneo, mas não é por culpa nossa. Não é por culpa que a gente ignora, porque a gente não sabe, não faz parte do nosso dia a dia. Para mim, quem era autista era só pessoas assim, que tinham um nível 3 de suporte muito elevado. Pessoas que ficam se balançando, que ficam gritando, que ficam se batendo, que têm déficit de intelecto. Isso era o que eu entendia. Peço perdão por isso, mas não é assim. Então, quando eu descobri que eu estava que eu estou dentro do espectro, eu falei, poxa, isso me, eu não senti vergonha, não é isso, mas eu me senti meio que dentro de uma caixinha, porque como que eu vou chegar, né, nos meus conhecidos, nos meus parentes e falar, eu sou autista? Ninguém vai ter. A minha mãe, hoje, mas você nunca deu a entender nada que você estava dentro do espectro. Mas também ninguém conhecia, né? E aí começamos a estudar. É muito importante, Robson, a gente estudar sobre aquilo que a gente tem dentro de casa, né? E depois que eu comecei a estudar, eu falei, opa, peraí, não é assim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a usar o cordão. Aí eu fui entrei no site da prefeitura, mandei tudo certinho, imprimi e coloquei e comecei a andar. Comecei a andar e eu percebi que muitas pessoas na rua ficavam me olhando, com crianças autistas. Hoje, onde eu vou, vejo pessoa que é autista. Falei, gente, como que eu nunca percebi isso? É, porque não faz parte do nosso dia a dia. Aí eu até achei que eu tinha comentado com você, né? Eu estava acho que no mercado, aí uma mulher começou a me olhar, né? E aí ela perguntou, você é autista? Eu falei, sou. Nossa, mas não parece. Aí comecei a falar, começando a falar. Aí ela foi e chorou, porque ela falou assim que ela tem um filho que sabe que é autista, tem lá, que já foi diagnosticado, só que ela vê que o esposo também é autista, só que ele não aceita. E não aceita, e ela tem muita dificuldade com ele, porque ele não, assim, ele não procura uma ajuda médica. Bacana. Mas, Diogo, eu acho que pessoas com diagnósticos feitos, eu e você, me coloco no Sim, mesmo sim, patamar que você, que a gente conseguiu lidar com isso ao longo da vida, superar, e a gente você é uma pessoa de sucesso, né? Lógico que sucesso é uma coisa que cada um tem um conceito, né? Eu me acho de sucesso, sim, você se acha de sim, sucesso, com você é de certeza, sucesso, com certeza. e o fato da gente ter superado, ser pessoa funcional, que passa despercebido, que temos nossa vida social, a gente é casado, tem filho e tal, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, Sim, com porque certeza, né? por que que você acha que hoje eu falo tranquilamente que eu tenho esquizofrenia? Uhum. Porque é um rótulo que você leva com o resto da vida. Então, quando você não é uma pessoa que venceu na vida, se assumir com um rótulo psiquiátrico, às vezes pode trazer algumas consequências, inclusive, não só de si próprio, de autoestima. E para o outro também, né? É, Com você. então, você entende um papel, assim, por exemplo, do Diogo e meu, da gente colocar isso para as pessoas? Cara, tem luz no fim do túnel. Quando, Tem luz quando, no fim do túnel, sim, entendeu? Não desiste sim. não, desiste não. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu falei foi com a minha esposa. E assim, até eu creio, né, que depois, né, desse bate-papo aqui, muita coisa vai mudar. Porque, que nem, por exemplo, eu não converso com muitas pessoas sobre o autismo, não converso. Porque a gente já tentou conversar e é algo muito difícil. É algo muito.
porque tem pessoas que têm interesse, a gente tem o prazer de conversar, e tem pessoas que acham que isso é frescura, isso é modinha, aí a gente não conversa. Não vou gastar minha energia nem o meu psicológico com isso. Hoje, a minha saúde mental, ela está muito melhor antes do diagnóstico. Muito, muito melhor. Muito Fale para melhor. a gente um pouco de porquê, né? Por que que a minha saúde mental, depois do diagnóstico, está muito melhor? E é Sim, justamente isso, né? vamos lá. Primeira coisa, eu durmo melhor. Então, a partir do momento que eu durmo melhor, eu acordo melhor. E eu diminuo a Sim, possibilidade de episódios depressivos. sim, isso aí. Uma outra Ou, questão também, por causa do tempo, né? É muito comum que existam comorbidades entre a ansiedade, né? Eu me canso pelos pensamentos intrusivos, sim, e aí eu me canso tanto que eu também posso deprimir. isso aí. Isso aí. E hoje a minha esposa, ela me vê de outra maneira. A gente brigava muito, muito assim, então, muita discussão em casa por algumas coisas que eu não fazia, que eu assumia, não conseguia. Eu tentei trancar a faculdade 3 vezes. E ela, não vai. As pessoas me perguntam assim, ô Diogo, mas qual que é o seu nível de suporte? Eu acho que é 2. Porque eu percebi, ô Robson, que eu não consigo viver sozinho. Entendi. Não vivo. Não, eu não tenho estímulo para mim poder viver sozinho. É, a minha esposa, eu acho que quando ela vê aqui o episódio aqui, ela vai ficar, vai me amar até mais. É, só que assim, se não fosse a minha esposa na minha vida, eu acho que eu não teria conseguido chegar até aqui nessa mesa onde estou conversando com vocês. Sabe? Porque foi ela que me incentivou a fazer tudo. Eu já sofri assim, algumas situações financeiras que, se não fosse ela me ajudar, eu não teria superado isso sozinho, sabe? Eu, eu já, quando eu era adolescente, eu comprei uma moto, aí deu tudo errado, me roubaram a moto, e eu não dormia à noite, não dormia. Hoje, depois né, eu fiz alguns acompanhamentos, e isso aí a gente faz parte, é da saúde mental. Se a gente não tiver com a saúde mental boa, a gente pode fazer diversas coisas que, né, não é nem lícito falar. E assim, aí hoje eu consigo conversar melhor com as pessoas. Hoje eu tenho a minha dicção é um pouco melhor porque eu fui atrás de um fono. Eu sou muito gago. Só que hoje, na hora que eu tenho. Antes de vir para cá, eu pensei em mil coisas, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí eu fiquei, né, na minha cabeça, não, a gente conversa sobre isso aqui. Cansei. Só de pensar, Robson, eu cansei. Eu falei, e agora? Exaustão mental, né? Exaustão mental. Só que isso antes, comigo, era tipo o dobro ou triplo, mas hoje não. Hoje eu tô muito, muito, muito melhor. Vai aprendendo técnica também, né? Aprendendo Vai técnicas, aprendendo isso a aí. conversar Sim, com você, sim, vai aprendendo regulação emocional. O que isso acontece para o público um pouco, como que entender a rigidez cognitiva, né? Entender que ela existe e flexibilizar para o outro. O que que isso mexeu no seu casamento, por exemplo? eu, ah, Dê eu, exemplos práticos, dia a dia. eu, assim, eu detesto dirigir. Odeio. É muita informação. Não gosto de dirigir. Só que eu sou obrigado a dirigir, né? E eu já conversei com minha esposa, ela, não, Diogo, você tem uma rigidez muito forte. Você vê alguma coisa, você não concorda que isso está errado, e isso me faz muito mal. Sim, Muito, muito mal. Aí, como que eu aprendi geraria raiva, né? Uma muita, raiva excessiva. muita Não mesmo. consigo lidar porque segue meu controle. Assim, só que eu comecei a ter um pouco mais de controle por causa do meu menino Diego, de 12 anos. Ele tem uma rigidez cognitiva tão forte é muito forte. E a gente achava que ele tinha TOD, né? E então, a gente sabe que ele é autista, né? E tudo ele questiona. Só que a gente vê que ele questiona não para poder enfrentar, porque ele precisa entender para poder fazer. E tem algumas coisas que ele não entende e ele não faz. Que, por exemplo, a minha esposa assim, ela sempre reclamou comigo que tudo que é as minhas coisas eu deixo jogado. Roupa, um chinelo, ou um carro que eu estaciono de algum outro jeito. E para mim isso é normal. Eu não vejo isso como errado e eu não concordo. E, e isso aí vai gerando desgaste emocional, desgaste físico, porque a esposa tenta ver de uma maneira, eu vejo de outra. Vocês podem negociar também, né? Isso aí, Eu isso aí. costumo brincar qual é o botão do fim do mundo do outro, né? Sim,
O que ele consegue, o que que eu não posso apertar? Isso. Eu vou falar aqui um caso aqui muito, para mim foi muito importante. Eu fui numa psicóloga uns tempo atrás, e aí ela foi e falou para mim assim, Diogo, é, você já procurou ouvir um pouquinho mais da sua esposa? Você já conseguiu chegar nela e falar assim, não, Jane, você tem razão? E aí eu cheguei em casa, ela foi discutir comigo alguma coisa, aí eu fechei o olho, eu falei, não, Jane, eu te entendo. Eu sei que você tem razão, me desculpa. Mas aquilo para mim foi tão difícil falar, foi tão Sério. difícil, foi porque é algo que eu não concordo, Entendi. sabe? Então, assim, aí eu de novo respirei, não, Jane, você tem razão. Aí a Jane falou assim, Diogo, o que que você está conversando com a sua psicóloga? Eu falei, não tem nada a ver isso, não. Eu, do meu ponto de vista leigo, sem ser especialista, eu vejo que a esposa dele entende você muito bem, te conhece Sim, muito bem, como a sim, palma da mão. demais. Ela, Isso ela, é ela fundamental, conhece, isso é ela conhece, fundamental para ela você conhece saber. muito bem, muito tempo, porque tem coisas que antes de eu pensar, ela já Sim, fez. sim. Que mágico, né? Você encontrar uma pessoa na sua vida que te traz essa tranquilidade, Então né? por Essa isso que parceria, né? por isso que eu falo que se eu for analisar por mim mesmo, qual que é o seu nível de suporte? Não é dois. Sem minha esposa eu não faço nada, não faço, não consigo, não, eu assim, eu não vou em alguns lugares no mercado. Eu odeio ir no mercado. Eu só vou porque ela vai junto. Então, tipo assim, eu Um tenho local que tenha muito estímulo. aí o que que eu, aí é que eu trouxe sem a minha bolsinha aqui. Aí o que que eu aprendi a fazer? Eu tenho dois abafadores. Eu tenho um grande, que é o que eu coloco para poder ler, para poder ver algumas coisas, né? E eu tenho um bem pequenininho que eu coloco aqui dentro e eu saio para ir no mercado. E aí isso foi tudo um teste que eu fiz. Que a gente vai estudando, vai buscando conhecimento, vai saber de uma coisa, eu vou fazer isso. Aí quando eu fui a primeira vez no shopping, eu coloquei um abafador, eu cheguei em casa, eu estava bem. Hum, Eu estava bem. aí Porque você assim, porque identificou, né? aí eu falei, opa, peraí, isso aqui não é frescura. Isso aqui é algo muito. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí tinha gente que ficava tirando sarro. Tô nem aí. Não, você tem que se Não sentir tô nem bem, aí. Aí né? eu Se o comprei outro não entende, também a gente ir para a igreja, para tocar com uma abafador não dá. Eu comprei um pequenininho, sim. coloquei. Outra coisa que é assim, eu lembrei, vocês até me desculpam assim falar. Outra coisa que eu percebi é que as igrejas não têm preparo para poder receber um autista. Independente se for criança, adolescente ou adulto, a maioria não tem. Hoje, como está se falando muito em transtornos, o pessoal está começando a correr atrás. Mas desde pequeno, eu ia para a igreja, né, e a minha igreja é aquela pentecostal, né, uma igreja evangélica. Ai, As músicas, né? sim, Pronto. sim, pregação, tem um. E aquilo sempre, quando chegava a hora lá do pastor, lá do cooperador, ministrar a palavra, no meio do culto, eu ia para fora. Só que eu não sabia o que era isso. Queria fazer uma diferença que eu acho importante. Por quê? O psicólogo ele não pode inferir na Sim, pessoa, né? sim, Mas eu acho muito importante que eles não tenham medo de saber qual é, de perguntar qual é. Por quê? Você não pode inferir, mas a fé do outro é muito estruturante, né? Em sim, muitas situações de vida. É com conhecer certeza, com certeza, esse outro. com Porque certeza. muita gente entende a não inferir como eu não posso perguntar. Claro que Nossa, pode proibido, né? perguntar, Pode. pode saber, né? Você não pode inferir, falar, olha, você tem que, né? Mas é importante você saber porque pode ser estruturante em muitas situações, inclusive nas que você trouxe. Ó, Sim, em algum momento, né? Precisava Eu sair do pensei, salto, né? sim. Assim, eu tenho eu tenho uma crença assim que para mim é muito grande. Voltando lá atrás, quando a gente descobriu o autismo no menino mais novo, minha esposa entrou em luto e eu fiquei. Aí eu parei. Aí nesse tempo que ela ficava muito triste, ela chorava, ela não entendia. E aí eu ficava me perguntando assim, entre eu e Deus, falei, Senhor, será que eu tenho algum problema? Que eu não estou sentindo nada, sabe? Eu não estou sentindo tristeza, não estou com rancor, não estou com raiva, não estou feliz com nada disso. O que que eu tenho que eu não consigo sentir a mesma coisa que minha esposa sente? Mas assim, Ana, me corrija, você é especialista né, entender o luto, né? O luto não necessariamente ele vem na mesma hora, muitas vezes ele vem até anos depois. que o Igual também não é necessariamente aquela a morte tristeza. em si, É, né?
Eu posso ter um luto por um emprego, por uma expectativa, Sim, Até uma situação expectativa do ruim filho. que você para de ter te causa luto, porque são as conexões cerebrais. Né? Você saiu de uma situação muito ruim por muito tempo, isso gera luto também. A sensação de perda. Não são coisas boas só que você perde que causa a luto. minha esposa ela já me questionou sobre isso. Mas por que que você não sente? A minha esposa ela já falou para mim já 18 anos vai fazer 18 anos que eu tô casado. Aí ela falou para mim assim, hoje ela entende, né? Hoje ela entende, ela fala assim, Diogo, todas as vezes que eu perguntei para você se você me ama, você sempre me respondeu, ô gente, se eu não te amasse, eu não estava com você há tantos anos. Só que ela sempre falou que eu nunca fui de demonstrar afeto. E eu não sou. Mas olha só, as pessoas demonstram afeto à sua maneira, né? Vai Isso ter aí. gente que vai falar, eu te amo. Vai ter gente que vai, né, ter ato de serviço. No seu caso, você está entregando a presença, né? Sim, sim. Só que é importante que vocês saibam qual é a linguagem do outro. É isso, hoje é isso que a gente está fazendo. Eu Uhum. estou fazendo, né? Por conta própria, eu estudo muito isso. Né? Leio muito em relação a algumas coisas relacionadas a comportamento, né? Principalmente, né, em casa e no meu serviço também. Uhum. Às vezes o mundo está caindo lá no meu serviço, eu sinto, mas eu não transmito. Tá. Eu tenho uma pergunta específica, né? Porque tudo bem, você é gestor, tal, administrador, cara de sucesso, é, é, é uma posição ocupada não por muitas pessoas, são poucos cargos de gestão, na verdade é uma estrutura hierarquizada. Sim, E você identifica alguma circunstância sua, não seria de hiperfoco? Acho que hiperfoco, você tem algum hiperfoco? eu não consigo, eu não consigo dizer para você que eu tenho um hiperfoco, porque eu não vejo isso. Eu não vejo que eu tenho um hiperfoco. Mas a minha esposa fala que eu tenho hiperfoco em leitura. Eu Entendi. tenho na minha casa, lá devo ter mais de 500 livros já. Sabe, Tem. você me falando da sua reação, né, de não ter reação, assim, muito expressiva, né, com o diagnóstico do seu filho, enquanto, por exemplo, a sua esposa tem luto, pode ser que essa seja uma característica que te faz um bom gestor, porque o gestor, na verdade, ele tem que estar com a cabeça para fora do incêndio, independente do Sim, tamanho do incêndio, sim. e você não se deixa abalar, né? Talvez seja essa uma característica sua que te permita ser uma liderança, que te permita essa tranquilidade frente à adversidade. O que você acha que é Eu, isso? eu, eu, eu creio que a minha terapia aba foi assim, foi na Uhum. rua. Foi sempre foi em serviço, na rua, com conhecidos, amigos, igreja. E eu tive quando eu era encarregado administrativo, eu tive lá um gestor administrativo que era o Renault, né? Hoje ele não está mais lá na empresa. Ele é muito, muito calmo, até para poder resolver conflitos de ideia, conflitos Sim, na gestão. E muita coisa que ele falava comigo não entrava no ouvido dizendo outro, entrava e ficava no coração da mente, sim. né? Então hoje eu vejo que muita coisa que ele fez nessa parte é o que eu aplico dentro da empresa. Hoje, antes de vir para cá, a gente teve lá um problema lá com o funcionário lá que, por estratégia operacional, tivemos que tirar ele de um setor e colocar no outro, né? E ele não aceitou. Aí ele foi lá em cima, lá na minha sala, eu trabalho sozinho numa sala. Uhum. Por anos eu trabalhei com duas outras pessoas, nunca me concentrei. Hoje eu tenho uma sala que é só minha lá, então eu trabalho bem tranquilo. E ele foi lá, começou a ficar nervoso, começou a se meio, já começou a encher o olho de lágrima, começou a querer chorar. Eu falei, não, calma, calma, vamos conversar, o que está acontecendo? Me explicou, me explicou, me explicou. Só que assim, não sei se vocês vão entender. Ao mesmo tempo que ele estava falando comigo, uma parte ali minha estava entendendo o que ele estava falando e a outra já processando o que eu ia falar para ele. E assim, eu em nenhum momento eu perdi perdi as estribeiras, né? Eu não perdi a calma, fiquei concentrado. Conversei com ele, eu falei, não, vamos resolver isso agora. Resolvemos, saiu de lá um pouco mais aliviado, chegou lá, começou a trabalhar normal. Aí, depois que tudo se resolveu, aí eu desci lá na operação, eu fiquei olhando o pessoal trabalhando. Aí tem algo dentro de mim que fala assim, poxa, como que eu consegui fazer isso? Olha aí que legal. Como que. Tem dia, Robson, que eu estou sentado lá na minha cadeira, eu olho. A minha sala é assim, tem muitas coisas que são minhas. Eu tenho uma máquina de datilografia que eu ganhei de um outro gestor meu.
eu tenho mesa de xadrez lá na minha sala. Eu tenho uns bonequinhos dos meus filhos que eu coloquei lá, e tudo isso me traz um conforto, sabe? Eu Sim. tenho aqui, que eu tenho a minha bolinha aqui, quando eu vejo, sabe? E tudo isso aqui me traz um conforto. Tanto que eu estou conversando com vocês aqui, eu estou sentindo ela aqui na minha mão, isso me traz um conforto. Então, o que eu acho que me traz um conforto, eu tenho que ter perto de mim. Olha que legal. Ele desenvolveu ele mesmo as técnicas de autocontenção dele, né? Porque o autismo, na verdade, ele tem um pouco, ele tem uma capacidade um pouco menor de se autoconter, né? Você criou suas técnicas tão bem criadas, né? Que ele se tornou um gestor, um líder que mantém a tranquilidade, a calma, né? Sim, Transmite segurança. só que assim, com tudo isso que acontece, aí qualquer coisa, qualquer conflito, qualquer ideia, né? E depois que tudo acontece, eu chego em casa, parece que eu levei uma surra. Entendi. Eu tenho isso também, cara. Às vezes, assim, a gente procura ser assertivo, não ser lastro, né? Assim, ser assertivo nas comunicações, mas há um custo energético muito grande, né, É, cara? sim, só que hoje eu não deixo, eu estou conseguindo, eu não deixo isso mais afetar a minha parte emocional. Hoje, Maturidade, né? acho que Maturidade. se não deixa afetar o meu emocional. A minha saúde mental hoje, ela é mais importante do que muitas coisas. Sim. Ah, você tem os seus mecanismos. Estou vendo que você tem uma toalhinha, tem uma coisa a ver? Não, não, sabe que porque eu vou dando, eu vou suando, e, Ah, entendi. Então eu vou só. não, aí vai me incomodando, aí eu fico, ai, tem que dar uma. Mas a bolinha, ela tá aí justamente para Sim, não, você se sentir sim, aí, eu acho que sensorial, né, que fala algo sensorial, né? sensorial. Então, quando eu fico com a bolinha aqui, eu não sei, sabe, mas eu me sinto Teoria, a mais, gente focou esse dentro de psicologia, porque são muitas, né? Tem uma teoria que fala do objeto transacional, que é o paninho da criança, né? eu Ela tinha um leva cobertorzinho quando ela Eu e olhei aqui, aquilo eu achei que fosse dá, o cobertorzinho. e aquilo dá um conforto, né? Como se eu sim, levasse é um a minha conforto, casa Sim. sim, para isso aí. aquele local. Mas que legal, olha só, a sua, vamos dizer frieza, não é frieza o termo, a sua tranquilidade frente à adversidade, extremamente útil para você no seu trabalho. Sim, Mas, por exemplo, no seu relacionamento com a sua esposa, ela te cobra isso, sim, né? Que você falou aqui. uhum. Você vê que, às vezes eu passo por isso também, entendeu? Porque, por exemplo, pelo fato de eu ser muito concreto, muito parecido com o diagnóstico. Sou muito concreto, eu não consigo lidar muito bem com entrelinhas subliminares. Às vezes eu preciso que a pessoa seja literal, fale exatamente o que ela pensa, o que ela quer, tal, para eu ficar de boa. Para eu estar tudo bem. Mas se eu precisar interpretar das entrelinhas, cara, e assim, muitas vezes nos relacionamentos, né? O romantismo, o que que é? É você entender a entrelinha, se antecipar, né? Tem muita coisa que eu não entendo. Aí você aprende que o seu romantismo, na verdade, é cumplicidade. É cumplicidade. O meu tipo de romantismo é a cumplicidade, não é me antever, entre linhas. Não. É- Na minha área é cumplicidade. A minha É o esposa, concreto. É o concreto. Exatamente. esses dias eu tive que ir lá na Glória, né, comprar algumas coisas pra ela, e ela falou assim, Diogo, traz pra mim um copo de 200 ml, né? E é aquele descartável. Eu falei, tá, e fui comprar. E eu não tava achando. Aí eu cheguei nela e falei, gente, não tem um copo descartável, somente um pacote com 200. Pra que que eu falei isso? Ah, Ela falou, Diogo, pelo amor de Deus, mas você não explicou. Diogo, mas tem que ser literal em tudo. Foi, você falou um copo, eu achei que era um copo. Aí eu fui papo ela, até entrarei ali também. Ali. isso é literalidade. Não, foi Isso literal. é E o literalidade. Diego é do mesmo jeito, é até demais, velho. Aí, e toda vez que a Jaine, poxa, minha esposa, assim, ela tem um controle, assim, ela tem um controle emocional muito grande, porque a minha esposa, ela vai em 4 clínicas diferentes, e tudo aqui em Vila Velha, ela vai em 4. Então, assim, eu até estava conversando com você sobre, aí elas ficam numa recepção, né, ali, e a minha esposa absorve tanta coisa dos outros,
que aquilo. Ela falou, Diogo, eu comecei a brindar algumas coisas, porque é tanta coisa que a gente ouve, tanta coisa que a gente ouve. Então, quando ela chega. Esse episódio Você me de falou, você me recepção, falou. a É, sala de espera. então, é muito Muito se complicado. aprende E aqui muito também. se aprende também. E se a gente não tiver assim, uma condição mental boa, a gente acaba pegando aquilo que a pessoa sente pra gente. Daí tá grande, é dom, né? Porque eu acho que se você é um profissional da saúde, você tem que ter dom. Você tem que conseguir sentir, porque não é na transferência que chama, né? Mas você tem que sentir a dor do outro, você tem que, Sim, sem deixar aquilo te afetar o psicológico, a sua saúde. sim, Você sim. sabe o que que a minha psicóloga me confidenciou? Hum, Aí você vai me confirmar. E assim, se as pessoas parassem de ir para o psicólogo, continuaria do mesmo jeito, que seria tipo uma pirâmide, que todo psicólogo tem o seu psicólogo. Entendeu? sim, tá. É isso. Então a gente tem que buscar os Sim, mas e tem muita gente que não busca, que não quer ter o conhecimento. Só que depois que a gente abraçou a causa, né, eu e a minha esposa, e a gente, principalmente ela, né, ela estuda muito. Hoje ela está até fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, tá? E assim, é, muitas pessoas vieram conversar com a gente para poder entender um pouco mais, porque elas olham para a gente de uma maneira que acaba incentivando elas a, a, a correr mais atrás daquilo que está acontecendo. Na nossa igreja, muitas pessoas já vieram falar comigo. Por quê? Porque eu vou para a igreja e aí embaixo do terno ali eu coloco aqui e coloco. Diogo, você é autista? Eu falo, sou. Mas como você descobriu? Ah, porque foi assim, assim, assim. Diogo, eu acho que no meu esposo também. São E- conhecimento. É, e aí, Você entende como é que é importante uma pessoa de sucesso feito você se assumir com o diagnóstico, como é que isso é uma luz na vida das pessoas? só que eu fico preocupado com isso. Eu fico preocupado, porque até hoje, que nem assim, hoje para mim, tá aqui conversando com vocês, vai ser meio que um marco do Diogo de antes e do Diogo que é autista. Porque que nem lá na onde eu trabalho, não são todas as pessoas que sabem que eu estou dentro do espectro. Uhum. E qual que é o meu maior receio? É quando a minha diretora, uma das minhas diretoras fala assim, Diogo, ou descobrir, ou eu falar, qual que é a minha preocupação? O que que vão pensar de mim? Você é a mesma pessoa, ok? Exato. Sim, E é muito importante porque você vai estar trabalhando a diversidade, né? Porque você não perdeu nenhuma característica. Você é a mesma pessoa que está lá há quantos anos? é 18, vai fazer É a 18 mesma anos. pessoa, ok? Sim, Então não existe um antes e um depois. É a mesma pessoa. às vezes eu me preocupo que nem, por exemplo, antes eu tinha uma visão sobre o autismo, hoje é completamente diferente. E a minha preocupação é essas pessoas terem a mesma visão que eu tinha antes, anterior. Aí a gente entra no cerne desse podcast que a gente está trabalhando, que é justamente isso. Como as pessoas são movidas pelo preconceito, Sim, né? Eles não têm conceito, né? Eles não entendem muitas vezes o que que é um diagnóstico psiquiátrico, o que que é um autismo, o que que é uma esquizofrenia, e é movido por estereótipos, por rótulos, e trazendo informação boa, né, sobre isso, informação fidedigna, a gente quer que as pessoas decidam dar o primeiro passo, né, eu vou no psicólogo, no psiquiatra, dar o primeiro passo de forma não com base no preconceito, ou deixar de ir por causa do preconceito, mas decidir com base nisso. Daí a importância que eu falo de pessoas feito você. Quando você se assumiu, é uma pessoa de sucesso, sim, o que que você sinaliza? Gente, pode ser que demore um pouco menos ou um pouco mais para as pessoas, mas se você acredita no resultado e se você não desiste e persiste, olha para você. Você foi um diagnosticado tardio e você é uma pessoa de sucesso. Você desenvolveu sozinho suas habilidades, tal. Então, assim, o tempo ele cura tudo, né? O Você diagnóstico aprende. É, ele trouxe mais ferramenta para que sim. você viva melhor, que você Uhum. viva com menos sofrimento. e é transformador, né? Quando eu imagino, porque para mim é assim, você tem o seu diagnóstico, com as suas dificuldades, e hoje você se coloca e olha para trás e fala, cara, eu fui capaz. Eu fui Assim, capaz de superar todas essas dificuldades e estou aqui de boa, entendeu? assim,
hoje, né? O que eu tento levar para as pessoas que estão ao nosso redor e fora também do nosso redor, que o conhecimento não significa que você vai pegar a dor do outro, né? Mas você vai entender e vai tentar deixar aquela pessoa que está com aquele, sabe, assim, que, por exemplo, quantas pessoas que sabem que a gente está dentro do espectro, ai, tadinho, não, não é isso. Só que a pessoa tem que entender assim, ó, eu vou ter que ir embora agora porque meu menino está desregulado aqui, e para não atrapalhar, não, Diogo, não, pode ficar aí, não tem problema, vai ali no quarto, sabe? É as pessoas acolher um pouco mais não, assim, às vezes por falta de conhecimento tem um pré-conceito de algo que não é nessa situação. A gente contratou um rapaz lá no meu serviço, que ele foi fazer a entrevista e ele passou mal. Ele começou a respirar fundo, começou a suar, ele quis chorar. Aí eu falei com ele assim, ô, Israel, o que que você tem? Que eu tô nervoso, não sei o que mais. Só que naquele tempo eu não sabia que eu era autista. Só que eu já tinha conhecimento que um dos nossos funcionários lá tinha TAG, que é o transtorno de Isso. ansiedade generalizado. Então, quando esse nosso funcionário ele descobriu que ele tinha ansiedade generalizada, eu me senti na obrigação de poder ler um pouco mais, porque ele trabalha diretamente comigo, eu não queria que ele passasse mal lá junto comigo. Se o gestor não tiver hoje, né, conhecimento sobre doença mental, quantas pessoas são ansiosas, né? Sim, Quantas demais. pessoas têm transtornos somos ansiosos? Como é que você vai dar suporte? E eu vou perder, às vezes, né, excelentes Grandes profissionais talentos, né? E dentro. isso foi isso que é, aconteceu. Eu entendi que ele estava tendo uma crise de ansiedade. Eu falei, não, peraí, vamos lá, você quer um chazinho? Eu fiz o chá para ele lá, ele tomou lá, tomou uma água, tomou um chá, relaxou, conversamos. Falei, não, vamos fazer a sua contratação sim. Só que é o seguinte, Israel, eu vou te pedir uma coisa. É assim, é uma promessa que você vai ter que fazer para mim. A gente vai te contratar. A gente tem um plano de saúde muito bom. Então você vai procurar ajuda. É um dos melhores funcionários. que Ou Ele seja, é um dos melhores funcionários. E aí, e depois que ele descobriu que ele tinha ansiedade, descobriu também que ele também é autista. uhum. Então, hoje, dentro lá da empresa, ela tem duas pessoas que são autistas. E ele é um dos melhores funcionários. Não tem mais crise. E, aí, às vezes, eu me pergunto, por que que ele conseguiu esse emprego? Será que porque na hora que ele foi fazer entrevista comigo, eu entendi um pouco o lado dele, porque eu entendi a história do outro funcionário? Eu creio que isso fez parte, sim. e até nos recrutamentos e seleções, essa sensibilidade é importante, né? Sim, Esse sim, acolhimento é sim, importante. Porque eu acredito o seguinte, todo diagnóstico que psiquiatra ele traz com ele, junto com ele, uma habilidade, um dom, né? E muitas vezes, se você cria um ambiente como você está criando lá na sua empresa, você como gestor, sensível, que tem diagnóstico, que entende a sensibilidade dos outros, você cria um ambiente em que esse diagnóstico passa a ser uma coisa terciária, quaternária, isso não é relevante, sim, e o dom daquelas pessoas começam a aflorar. Talvez também seja essa uma outra habilidade que você tem que o permite ser um grande gestor, porque você permite que as pessoas, apesar das suas dores, das dores da mente, elas estarem bem, elas são um ambiente reparador, um ambiente que cura, né? Um ambiente de trabalho que cura, né? Você entra de um jeito e sai melhor. Chega em sim. casa bem, trata bem a esposa. Então, assim, essa sensibilidade também, pelo fato de você se colocar dentro do sapato das pessoas, é fundamental como Sim, eu pessoa. acho isso muito importante, sim. Muito. Porque tem Você muita, percebe isso, né? percebo, isso eu Ah, percebo sim. Tem muitas pessoas que às vezes vai trabalhar, não só lá onde eu trabalho, mas em outros lugares, que às vezes não está bem, precisa de alguma ajuda, e, poxa, o RH da empresa, né? Recursos humanos. A gente tem que cuidar dos recursos humanos de dentro da empresa. E sim. não é só o recursos humanos, ok? Por quê? Recursos humanos é suporte à Sim, gestão. sim, Então, é cultura uhum, organizacional, Isso. preparo do sim, gestor, porque o RH não vai ter braço para estar em todos os sim, lugares. sim, Mas, né, sim, tem que ter políticas claras. sim. Diogo, a gente vai agradecer Ótimo, a sua maravilha. presença aqui hoje, tá? Muito obrigada por abrilhantar a gente com Ah, eu que a agradeço. sua presença. Agradeço, mas isso aqui eu acho que está sendo muito importante.
Eu, muito, muito importante para muitas pessoas, né, eu para agra- poder. eu agradeço a ela ter trazido o jogo aqui, a oportunidade de eu conhecê-lo pessoalmente. Não o conhecia, vim conhecê-lo aqui agora Para mim foi pessoalmente. uma satisfação muito grande. E é assim, a gente tem uma história muito parecida, umas dores muito parecidas, Sim, e como diz o Avatar, né? Porque eu vejo você, tipo assim, né? sim, Não, sim. Avatar tem aquele filme do Avatar, né? Eu vejo você, né? Tipo assim, vejo você dentro de você, né? Obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado Muito pela obrigada, presença. Robson. Muito obrigada, Diego, né, por partilhar com a gente as suas histórias Ótimo. e as suas vivências. Muito obrigada. Ah, Obrigado.